Graça e paz, queridos. Olha nós aqui pela imersão. Desculpem a voz, é porque eu tô um pouco fanhosa, que o resfriado me pegou. E pegou bonito esse resfriado, né? Graças a Deus. Mas o Senhor está cuidando. O importante é que Deus está cuidando, amém? Vamos para a nossa mensagem hoje. Deixa eu tirar aqui, ó, o volume. Convido a você que está nos assistindo ou que está entrando, já vai compartilhando, por favor, a nossa imersão. Já começa aqui, ó. Eu vou entrar aqui, ó. Entra aqui no Facebook da igreja, tá? E aí você vai nesse íconezinho aqui, ó, compartilhar. A gente vai compartilhar agora, tá? Vamos lá. Aí vai aparecer um monte de mensagem, de ícone aqui, ó, pra você. Aí você vai compartilhar o WhatsApp. Se você tem grupo do WhatsApp, você vai compartilhar lá. E aí você vai, todos os seus grupos, vai agora nos seus grupos, nos seus amigos. Eu espero que eu tô compartilhando aqui também. Vamos começar a compartilhar aqui, ó. Cadu também tá aqui comigo, ele vai compartilhando também, tá? Se o computador deixar. E a gente, o computador vai deixar? Não, o computador vai deixar. Vamos ver aqui. Cadê o grupo das irmãs? Ó, vou botar aqui. Vou botar O grupo das prudentes, vou botar aqui. Você que está no grupo da nossa igreja, compartilha junto aí, aonde você estiver. Vai compartilhando nos seus grupos. Tá vendo? Estamos fazendo isso em tempo real. Olha aqui, olha que bênção. Olha como é que as coisas de Deus são abençoadas. Tá vendo? E agora, voltemos aqui. Oi, Eliane, que Deus te abençoe. Graças a Deus pela sua vida. Foi teu aniversário. Eu lembro que a Eliane fez aniversário. Que Deus te abençoe, viu, filha? Vamos começar hoje? Vamos orar nesse momento enquanto os irmãos estão chegando. Vou colocar aqui, ó, no grupo das irmãs. Vou colocar aqui, ó. Meninas lindas, vamos para imersão. Isso. Tem evento chegando aí, hein, das mulheres. Daqui a pouco a gente vai falar. Já vou pedir para quem está assistindo a gente, já coloca lá nos comentários o evento das mulheres, a data, que aí quando terminar aqui eu já, para eu não esquecer os recados, hein? Ó. E a gente volta aqui no Facebook. Vamos começar? Vamos orar nessa hora, vamos pedir a graça ao Senhor, a bênção do Espírito Santo de Deus, para que o Senhor nos abençoe nessa imersão dessa quinta-feira, uma quinta-feira de paz, uma quinta-feira de graça, uma quinta-feira cheia da bênção do Senhor. A minha quinta-feira foi extremamente corrida. Eu creio que a sua também. Eu estou aqui falando para a gente ganhar tempo enquanto as pessoas vão entrando aqui na nossa live, para poder assistir a palavra de Deus e para poder dividirmos esse período de adoração com o Espírito Santo. Amém? Vamos agora em nome de Jesus. Tia Rosane, que Deus abençoe, tia. Eu esqueci de colocar no WhatsApp da Escola Bíblica. Tá aqui, ó. EBD. Vamos lá. Aqui, ó. Pronto. Estamos juntos. Prontinho. Voltemos aqui, ó. Pronto. Vamos orar nesse momento. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Te agradecemos, Senhor, por mais esta quinta-feira. Te agradecemos por este dia, Senhor, que tu nos proporcionou. Um dia realmente que foi um dia, para muitos foi um dia difícil, para alguns foi um dia muito puxado, Senhor. Tu sabes a necessidade de cada um. E nós te agradecemos pelos livramentos, sejam eles visíveis, sejam os livramentos invisíveis, ó Pai. Te agradecemos pelas provisões. Te agradecemos que tu és um Deus que nos ama. E te pedimos, esse período de imersão, toma-nos na tua mão, ser conosco. Abençoa esse período, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Peço perdão mais uma vez. É realmente esse pequeno resfriado, mas vamos ficar bem, amém? Já estamos bem.
Eu tuço daqui e o Cadu tosse de lá. É o casal tosse-tosse, casal coffee-coffee. Vamos lá? Vamos começar aqui, ó. A imersão de hoje, a gente vai estar fazendo essa imersão. Estamos chegando já passamos, né, da metade do ano. Então daqui a pouco a gente está se preparando mais uma vez para o Natal, mais uma vez para o Ano Novo. E hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante na nossa imersão. Sabe que a gente, sabe quando a gente começa a fazer aquela retrospectiva? Todo ano a gente faz essa retrospectiva. Mas a gente vai fazer uma retrospectiva diferente. Vamos lá para a parábola de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16. A gente vai falar da parábola do rico e do Lázaro. Vamos conversar um pouquinho sobre essa parábola? Eu creio que da mesma forma que o Espírito Santo falou comigo, ele vai falar contigo. Da mesma forma que Deus, sabe, trouxe à existência coisas que a gente, às vezes, passa completamente despercebido aos nossos olhos. Mas eu creio que Deus vai chamar a nossa atenção para que possamos valorizar o hoje, sabe, querido? As oportunidades que Deus nos dá, as portas que Deus nos abre, a cada bênção que Deus concede na nossa vida, a cada detalhe que Deus trata, o pão que nos alimenta, a água que não nos falta, o dinheiro da passagem que Deus sempre está provendo, valorizar cada detalhe que Deus faz na nossa vida, me trouxe a essa parábola aqui. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos ler Evangelho de Lucas, capítulo 16, do verso 19 ao 31. Vou repetir para você. Evangelho de Lucas, capítulo 16, do verso 19 ao 31. Vamos ler juntos. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o selo de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. Além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fossem ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, ele lhe disse: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém, queridos? A paz, pastor, seja bem-vindo à nossa imersão, a responsabilidade da imersão com o pastor assistindo. A gente vai falar sobre isso hoje, dessa parábola grandiosa, e aqui você pode se atentar já no seguinte... Perdão, minha aliança que bateu no vidro da mesa. Você já pode se atentar para o seguinte item. Você vai ver que nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, quando o Senhor ele começa a falar sobre as parábolas, você vai ver que o Senhor ele não dá nome aos personagens. Mas, no evangelho de Lucas, essa parábola, o personagem tem nome. Geralmente as parábolas, o Senhor ele vai falar, quando Deus fala das parábolas, Jesus falando das parábolas, ele fala aquela mulher, a mulher samaritana, né?
a dracma perdida, ele fala sobre o filho pródigo. Ele não dá nomes aos personagens das parábolas. Mas aqui, especificamente no Evangelho de Lucas, nessa parábola, nós temos mais que um personagem, nós temos um nome. Eu identifico alguém. Não é apenas o personagem, mas ele tem características, ele tem rosto, ele tem identidade, ele tem o que a gente chama hoje de certidão de nascimento. Ele é Lázaro. Lázaro é filho de alguém. Lázaro era um homem, uma pessoa, e ele tem características. Lázaro era um homem, um mendigo que vivia na porta de um homem rico. Eu não sei quem é esse homem rico, mas eu identifico Lázaro. Então, querido, como o Senhor ele traz nome a esse personagem da parábola, ele nos nomeou também como filhos de Deus. Somos nação eleita, sacerdócio real. Ainda que para muitos a gente possa ser, sabe, podemos estar à margem somente da sociedade. Aquela pessoa ali. Ou então olha para o Cadu, como o Cadu, a característica do Cadu já é ser careca, né? Cadu é calvo. Aquele careca, aquele moço claro careca ali. Como se ele não tivesse uma identidade. Mas para Deus não. Para Deus nós temos identidade. Nós somos seres humanos. Nós temos uma importância nesse mundo. Nós temos uma importância para o Senhor. Nós não passamos desapercebidos para Deus. Porque para Deus, queridos, preste atenção. Para Deus não tem ovelha perdida. Você está compreendendo? O bom pastor, ele vai até o encontro das suas ovelhas. E aí aqui a gente vê que nessa parábola tem algo que nos chamou muita atenção quando eu estava estudando essa parábola do rico e de Lázaro. Jesus ele fornece dados para entender que aquele homem era muito rico. A parábola me traz esses dados. Que esse personagem que está aqui do rico, vai dizer que se vestia de púrpura e linho finíssimo. Então não era apenas uma pessoa rica naquela época. Era uma pessoa abastada, né? Porque existe diferença do rico e do milionário. Então esse aqui era o tipo top de linha, tá? Então eu tenho aqui uma pessoa que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. E todos os dias de forma regalada, tá? Uma túnica de púrpura e um traje de linho era digno de riqueza e de beleza. Você consegue entender o padrão da riqueza desse homem? Então a gente começa a mergulhar nessa parábola, fazer a hermenêutica dessa parábola, fazer a exegese dessa parábola. A gente começa a mergulhar nela e começa a ver as características de cada personagem, tá? E embaixo da túnica de púrpura, ele usava um linho. Então eu tenho uma túnica de púrpura, que já é algo super fino. E embaixo dessa túnica, esse homem ainda usava o linho. Meu Deus, esse homem realmente era aquele homem que vivia uma vida de ostentação. Estou ainda no primeiro personagem da parábola, do homem rico, tá? Participando de festas, de banquetes, ele não se importava nem um pouco com a condição do seu próximo. A ele só cabia o que ele tinha, tá? O rico, a parábola personifica uma pessoa egoísta. O que a gente está vendo aqui. Ele não se preocupa com o próximo, mas ele se preocupa apenas com o que ele está tendo nesse momento, tá? Quando esse rico morre, Jesus menciona que ocorre o sepultamento. E aqui devemos entender uma referência ao funeral propício para uma pessoa abastada. A Bíblia vai dizer que ele morreu e teve um sepultamento. Então eu tenho uma pessoa abastada que vivia de forma ostentosa e que morre e tem um sepultamento óbvio dentro das suas condições de abastança, ok? Ele vive uma vida luxuosa e sem dúvida teve um sepultamento nessa proporção. Apesar de toda a riqueza,
é muito curioso e eu tô lendo aqui os tópicos que eu fui encontrando nessa passagem, tá? Perdão. Tem água aqui, amor, então bebe um pouquinho d'água, bebe a minha água aqui. Eu fui vendo aqui os tópicos que eu fui encontrando dentro dessa parábola. Apesar da sua ostentação, apesar de toda a riqueza, apesar da sua boa vestimenta, esse personagem rico não tem nome. Ele é apenas um homem rico. Apenas isso. Porque toda a sua ostentação e sua riqueza estavam voltados para coisas materiais. Era apenas um homem de grandes posses. Só isso. Jesus não se preocupa, não se preocupou em nos informar detalhes sobre esse homem. Para o nosso mestre, o homem rico era apenas um homem rico. Acabou. Por outro lado, ele traz vida ao mendigo. Primeiro, ele dá nome ao mendigo. O personagem do mendigo aqui nessa parábola, Jesus chama ele de Lázaro. Não é apenas um mendigo, esse mendigo tem nome. Sabe quando Deus valoriza o menor da casa? Aqui, não é errado ser rico. Não é pecado ser rico. O problema está como se encontra o nosso coração. Como é a nossa entrega. O homem rico traz os bens materiais, as riquezas materiais, o egoísmo para si e não quer dividir nada com ninguém. Nem mesmo a Bíblia vai dizer que Lázaro ficava comendo das migalhas que caíam da mesa e os cachorros lambendo suas feridas. Aquele homem rico em nenhum momento se preocupa em sequer acolher, no mínimo que fosse, o mendigo, que é Lázaro. Pelo contrário, ele se preocupa só com o seu próprio umbigo. Não é diferente de hoje. E a Bíblia é um livro tão divino que ele é completamente atual. Vamos mergulhar mais um pouco, queridos. Então, um homem rico, e aí Lázaro vem, que era um mendigo, Lázaro também morre. E aí Jesus se preocupa em revelar o nome desse mendigo, e após a morte do homem, a Bíblia vai dizer, a Bíblia não diz que Lázaro morreu e foi sepultado, não. A Bíblia vai dizer que Lázaro falece e é levado para o seio de Abraão. Então, eu conjecturo aqui, eu vejo aqui que enquanto o rico teve toda aquela cerimônia do seu sepultamento, Lázaro falece e é levado ao seio de Abraão. Mas quando chega no seio de Abraão, tem uma diferença. E é aí que a gente fala do reino espiritual. Existe uma diferença entre aquele que serve e existe a diferença daquele que quer ser servido. Verdade. Nós viemos para servir, não para sermos servidos. Nós não viemos para julgar os outros. Nós não estamos aqui para rotular os outros. O nosso papel é de servo. Nós não viemos aqui para ostentar nada. O nosso papel é levar o evangelho. Eu não posso dizer que não gosto de fulano, ou então dizer que A é melhor que B, porque isso não cabe a nós fazer, porque o Senhor é que conhece o coração. É o que a Bíblia diz. Você não sabe a transformação que Deus está fazendo naquela vida. Você não sabe como é que aquela vida está se transformando. Você não sabe como é que Deus está mudando, porque nós não temos esse poder, mas o Deus que tudo pode, que tudo vê, que tudo sabe, o Deus que revela, ele vai dizendo, olha, eu estou mudando. Eu mudei Jacó para Israel, como não mudaria o meu povo. Eu estou mudando. Eu mudei a história de todo o universo através do meu filho. Eu estou mudando.
Sabe como é que Deus vai operando? E Deus é capaz de mudar a cada um de nós. A pessoa que somos nesse momento, ela pode ser uma pessoa muito melhor daqui a 5 minutos, quando a gente lê a palavra de Deus. Há pessoas que fomos ontem, podemos ser transformados também pela palavra de Deus. O Senhor, Ele vai mudando, Ele vai transformando. E aí, vamos voltar aqui para essa parábola que eu fui anotando algo também muito interessante aqui. Jesus se preocupou em revelar o nome daquele homem, eu já falei, Lázaro. Após a morte, o rico foi para um lugar de tormento. A palavra que aparece no original e no grego é Hades, inferno. Nesse caso específico, a tradução correta é inferno. A referência é um lugar de tormento onde a alma do ímpio é atormentada, enquanto aguarda a ressurreição do corpo para o juízo final, e será lançado no lago de fogo. O comportamento do ímpio no inferno é bastante interessante. Completamente atormentado, ele pediu para que Abraão fizesse com que Lázaro molhasse o dedo na boca e colocasse em sua língua. Ele está tão atormentado que depois ele também pede para que Abraão mande Lázaro à casa de seu pai para fazer com que seus irmãos se arrependessem. Você consegue perceber que mesmo depois da morte, esse homem rico continua com um comportamento egoísta? Você está conseguindo perceber isso? Amor, faz favor para mim. Pega um pouquinho d'água agora para mim, por favor. Eu que estou precisando agora. Seu galardão no céu. Mesmo depois que esse homem falece e ele se encontra no Hades, ele continua com seu comportamento egoísta. Primeiro ele faz aqui, deixa eu encontrar aqui o versículo aqui, ó. Versículo 24. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. E disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que se quisesse passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E ele continua dizendo, pedindo para que, mesmo depois que Abraão explica para ele que existe um abismo que separa céu e inferno, ou seja, não existe meio termo, querido. Ou é céu ou é inferno. Ou é Cristo ou é o diabo. Ou você segue a Deus ou você não segue. Não tem meio termo. Não dá para ficar em cima do muro. Não dá para ser igreja de Laodiceia. Você está conseguindo compreender isso, a diferença? Quanto mais nós nos tornamos egoístas, mais nos afastamos de Deus. E o egoísmo pode vir em várias áreas da nossa vida. Não estou falando apenas da área financeira. O egoísmo pode vir no meu pensamento. Por que eu não e ele sim? O egoísmo pode vir no meu comportamento. O meu egoísmo pode vir no meu vernáculo. O egoísmo pode vir em tantas coisas. Por isso que a Bíblia diz que vigiai sempre e orai sem cessar. Aqui, mesmo diante de tudo isso, é interessante como esse homem rico, ele continua com seu egoísmo e diz: pede para que Lázaro faça isso, pede para que Lázaro faça aquilo. Mesmo no Hades. Ah, mas esse homem rico não conhecia a Bíblia. Conhecia sim. Porque quando ele avista Abraão, ele chama Abraão de pai. Então ele sabia. Ele tinha conhecimento. Ele conhecia as Escrituras. E mesmo assim, ele não foi capaz de se arrepender. E quando ele entra no Hades,
ele continua com um comportamento egoísta. Para que isso não aconteça conosco, precisamos clamar e foi isso a gente, sabe? Quando a gente vai mergulhando, a gente pede, Senhor, tira as escamas dos nossos olhos para aquilo que eu preciso crescer espiritualmente, para aquilo que eu preciso amadurecer espiritualmente, para aquilo que eu preciso, sabe, conseguir ver e realmente me converter. Qual é a área da minha vida que eu preciso buscar esta conversão? Porque a conversão não ocorre apenas no dia que eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, mas a conversão, independente do tempo que você tem de vida cristã, ocorre todos os dias. Assim como nós pecamos todos os dias. Mas precisamos aprender também que não temos o direito de colocar o dedo de acusação no rosto de absolutamente ninguém, porque somos completamente pecadores, buscando, sabe, o arrependimento e a regeneração em Cristo Jesus, porque foi para isso que ele veio. Ele ainda diz, se pecardes, corre para buscar o advogado, corre para o joelho, se tranca no teu quarto, conversa comigo. Não é comigo, é com a palavra, com o Senhor, tá, querido? E aí, deixa eu voltar para cá. Você consegue perceber que mesmo após a morte, o rico continuou com seu comportamento egoísta? Eu já fiz essa pergunta. Você consegue perceber que ele continuava tratando Lázaro como um servo, como um garoto de recado? Outra coisa muito interessante é que o rico sabia muito bem quem era Lázaro. Sabe aquela pessoa que sabe muito bem o que está fazendo? O rico, ele admite conhecer pelo nome o mendigo que ficava jogado à sua porta, mas ele era incapaz de ajudar. Muitas vezes a gente está na igreja, a gente ceia com o irmão, a gente dá a paz do Senhor para o irmão, mas às vezes nós somos incapazes de levantar a nossa mão para levantar esse irmão. Mas para criticar o irmão, tem um monte, tem 10 para se levantar. E apenas um para levantar o braço do irmão. O meu irmão, pastor Tadeu, ele fala uma coisa que ele aprendeu com a nossa mãe, eu também aprendi. E quando a mamãe, o Senhor levou a nossa mãe, o Tadeu ele tem pregado muito isso, né? A mamãe tinha um slogan que eu sou a videira verdadeira. O Tadeu ele traz isso, somos família, somos igreja. Sabe por quê? Família tem suas adversidades. Família tem um monte de gente diferente, tem um monte de problema, tem um monte de discussão, mas é família. Quando você precisa da família, é para onde a gente corre? Família. A igreja é assim. Eu aqui jamais posso levantar o meu braço para te afundar. Eu tenho que levantar a tua mão para te erguer. Isso é família. Por isso que a gente fala, somos igreja. Enquanto o rico aqui sabia muito bem quem era Lázaro. Estava vendo Lázaro lá todo dia. Como é que uma pessoa com uma mesa farta, cheia, com uma mesa cheia de alimentos, consegue olhar para um mendigo e não oferecer absolutamente nada? Infelizmente, existem pessoas assim, que estão vendo outras passando fome e não lhe oferecem nada para que possam se alimentar. E quando a gente vê isso, Jesus está ensinando isso, não é cristianismo. Cristianismo é apresentar o pão. E o pão é o Senhor. Nós somos como o sal da terra. Só para dar o sabor, mas não somos o pão. O sal, ele desaparece no meio dos alimentos porque ele só traz o sabor. Mas quem alimenta é o pão. O alimento é o pão. Que dá sustância. Que dá vigor. Que dá força pro corpo. E aí, esse homem rico, ele ainda pede a Abraão
para que Lázaro haja como se fosse um menino de recado? Suas palavras no além apenas confirmam o quanto esse homem negligenciou a palavra de Deus. Não negligencie o Evangelho. Não negligencie as bênçãos que Deus tem te dado. Só o fato de você estar vivo é bênção de Deus. Só o fato de você ter suas necessidades supridas todos os dias é bênção de Deus. Eu tenho aprendido a agradecer a Deus pela água, pelo pãozinho francês de manhã. Outro dia eu fui à feira, fiz feira e trouxe algumas frutas. Eu gosto muito de fazer feira e aqui em São Paulo a gente tem muita feira de rua. E eu fui fazer feira e trouxe algumas frutas da feira. E eu fui higienizar, fui separar as frutas. E eu estava dando tanto glória a Deus pelas frutas. Ainda que fossem poucas, né? Porque quando a gente vai com o dinheiro já contado para aquilo. Mas ainda que fossem poucas, eu estava dando, Senhor, muito obrigado. Porque, sabe, eu gosto de comer o mamão, eu gosto de comer a maçã, eu gosto de comer aqui o morango. É o que eu tenho aqui. Mas eu tenho, Deus, nunca me faltou. Muito obrigada. Obrigada porque eu tenho pouco, mas o pouco que eu tenho, eu consigo ajudar o meu irmão, que às vezes não tem nada. Porque às vezes eu tenho um irmão que não tem nem um pãozinho francês para tomar café da manhã. Sabe, queridos, quando eu iniciei essa imersão de hoje, a gente, quando eu falo eu e Cadu, a gente começou falando sobre valorizar os detalhes de Deus. Acordar de manhã e você poder olhar para o céu e dar graças a Deus pelo levantar do sol. Ou agora, quando terminar a imersão, talvez você vá tomar a sua ceia, ou a sua janta, ou o seu lanche para você poder deitar, ou você vai ruminar tudo isso e você poder agradecer por estar de pé. Você poder agradecer por ter uma família. Ou você que está passando por necessidade e não tem absolutamente nada disso que eu estou dizendo, mas você tem a Deus, que supre todas as necessidades em glória. Porque se ainda não tivéssemos nada, tendo a Deus, nós temos tudo. Porque Deus é o suficiente para as nossas vidas. Lázaro não tinha nada do que aquele homem rico possuía. Lázaro não tinha púrpura. Lázaro não tinha veste de linho fino. Lázaro não tinha uma mesa farta. Lázaro não tinha uma casa abastada. Lázaro não tinha vários empregados. Lázaro não tinha uma casa repleta de bens. Lázaro não tinha uma conta bancária abastada. Mas Lázaro tinha o Senhor, que foi o suficiente para colocá-lo no seio de Abraão. Pode nos faltar tudo, mas Deus nunca, jamais pode faltar na nossa vida. Deus precisa estar sempre em prioridade para cada um de nós. Você consegue compreender isso nessa imersão? E aí, a gente tem só essa parte final aqui. Vamos falar sobre Lázaro agora. A gente já falou muito tempo sobre o homem rico. Vamos falar sobre Lázaro. Lázaro é um nome latino, um nome que deriva do grego de Lázaros, né? Que por sua... E no hebraico quer dizer Eleazar, que significa Deus tem socorrido. Deus tem nos socorrido. Estou usando a caneca da nossa igreja. Ó. Aqui o que eu acabei de falar, ó. Somos família, somos igreja. Deus tem nos socorrido. Deus tem estado conosco todos os dias, a cada momento, a cada minuto. Às vezes nós achamos que Deus não está nos vendo, ou que Deus não está nos ouvindo, ou que Deus não está nos enxergando.
Isso é uma percepção nossa, completamente errada. Infelizmente, a gente acha, quando a gente está passando, sabe, por uma prova, por uma tormenta, por uma dor, a gente sempre acha, Deus, tu não estás vendo, Deus tem misericórdia, Deus, quando é que isso vai acabar? A gente sempre acha isso. Mas o Senhor vê todas as coisas. E nada foge ao seu controle. Ele tem o plano melhor. E preste atenção nisso. Deus nunca chega atrasado. Ele chega no momento certo, na hora certa. Aqui, Lázaro morreu e, diferentemente do rico, nada foi dito sobre seu sepultamento. Lázaro não recebeu honra quando ele estava na terra. Nem de maneira póstuma esse homem recebeu sua honra. Talvez ele tenha sido enterrado até como indigente, porque era mendigo. Todavia, algo muito mais importante e glorioso do que isto recebeu dentro da sua alma. Lázaro foi levado pelos anjos para estar na companhia do seio de Abrão, no paraíso. Isso é honra de Deus, querido. No teu silêncio, Deus está te honrando. Nessa adversidade que você está passando, Deus está te honrando. Ou vai chegar o tempo da honra. Não se desespera, não. Não desiste de servir a Deus, não. Não larga tudo, não. Porque para ver a tua desistência, tem um monte de gente esperando, ó. Mas o plano que Deus traçou para você, ninguém vai interromper. Aquilo que Deus providenciou para você vai se concretizar em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque é querer de Deus, é vontade de Deus, é plano de Deus, é propósito de Deus, e você é de Deus, você é servo de Deus, você é amado de Deus, obra do Senhor. Continua firme, não desiste não. Lázaro não desistiu. Mesmo com os cães lambendo as suas feridas, ele não desistiu. Ele continuou firme no propósito. Sabe, eu conjecturo Lázaro daquele jeito aqui nessa minha mente meio torta. Eu fico olhando Lázaro assim. Um homem, infelizmente um mendigo, né? Mas que tinha conhecimento da palavra. Sabe Deus por que ele chegou na situação de mendigo? Nós não sabemos. Isso a Bíblia não revela, mas ele estava lá. Eu sei que o meu Deus tudo pode e nenhum dos seus planos podem ser frustrados, como ele falou, como está descrito em Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e que um dia se revelará. Eu sei, o Senhor, que pensamentos tu tens a meu respeito, pensamentos de paz e não pensamentos de mal. Eu tô nessa situação aqui, precisando, comendo das migalhas que caem da mesa dos outros, mas eu sei que o meu Deus não me abandonou, porque até mesmo as migalhas que caem da mesa dos outros, o meu Deus está provendo. Eu posso estar com o meu corpo cheio de feridas, mas o Senhor não está me deixando sentir essas dores dessas feridas. Ou o Senhor está trazendo até esses cães para lamber essas feridas, que às vezes cada lambida desse cão pode doer menos, é menos dor que eu sinto. Porque às vezes eu não tenho condições de comprar um remédio e Deus traz esses cães para ficar lambendo aqui, porque aí eu vou sentir menos dor. Mas eu estou vendo Deus até nessa adversidade, eu vejo a mão de Deus me segurando. É assim que eu vou vendo Lázaro, sabe, querido? Essa fé que a gente não sabe de onde vem, essa força, esse homem de fé, esse homem de Deus, esse homem que levanta, que sacode a gente, sabe, a ponto do seu falecimento, os anjos não perderem tempo e irem lá, recolherem ele e levarem direto para o seio de Abraão, e Abraão dizer... Agora, é contentamento, é a vez de Lázaro. O próprio pai Abraão reconhece o quanto Lázaro viveu, sabe, de luta, enquanto estava vivo na terra. E o pai disse, agora não, chega de humilhação. Abraão vai falar para aquele homem rico, sabe, Lázaro foi humilhado demais.
Agora é hora dele contemplar a vitória. Existe uma vitória para cada um de nós. A gente não pode abandonar o reino. Senão a gente não vai sobreviver. E outra coisa, a gente não pode abandonar os nossos irmãos. Sabe? Ó, deixa eu só tomar água aqui. Imagina se eu abandonar a ovelha perdida. Ah, mas ela é teimosa. E nós não somos? Ah, mas ela só faz o que quer. E nós não somos assim? Imagine se Jesus tivesse desistido de nós no Calvário. Ele não precisava passar por aquele sofrimento. Ele não tinha pecado. Ele não precisava vir à terra para se tornar homem. Ele não precisava ser chicoteado. Ele não precisava ser humilhado. A Bíblia vai dizer que a pior morte era a morte de cruz. A Bíblia chama maldito aqueles que eram levados para a cruz. Eram tidos como malditos. Imagina se Jesus tivesse desistido da humanidade. Como a humanidade estaria hoje? Apocalipse vai dizer que só um é digno de desatar os 7 selos. João, quando tem a visão, lá no livro de Apocalipse, ele começa a ficar desesperado, porque ele começa a perceber quem é digno de desatar o livro e seus 7 selos. Quem é digno, quem é digno, quem é digno, quem é digno, quem é digno. Então João começa a ficar desesperado. Quem é digno? E aí vem a revelação. Pá! Só tem um. O Cordeiro e o Leão. O Alfa e o Ômega. Só ele pode desatar o livro e seus 7 selos. E João começa a contemplar aquela glória. Então vamos trazer para hoje. Esse problema que você está passando, essa dificuldade que você está passando, isso tudo que você está vivendo, só tem um que pode dar um basta. E seu nome é Jesus Cristo, o Cordeiro e o Leão. E o Senhor vai começar a movimentar as águas. E eu creio que Deus traz de perto e Deus traz de longe. Deus trouxe cães para lamberem as feridas de Lázaro. Deus não trará ajuda para você, querido. Você pode achar que a ajuda é o irmão que está ali do teu lado. Mas Deus pode trazer o menor da casa para te ajudar. Deus pode trazer justamente um improvável para te ajudar. Sabe por quê? Porque os improváveis são desses que Deus traz para surpreender aqueles que se acham superiores. Escutou isso? Tem sempre aquele que se acha, né? Que é superior ou que entende mais, que olha assim, fulano não é tão espiritual, não. Porque ciclano é mais espiritual. Não. Aqui acha que é pelo mérito. E o oposto da graça é o mérito. Deus trabalha justamente com os improváveis. Vou até escrever aqui. Deus traz Davi, Deus traz Gideão, Deus levanta Esther, Deus levanta Ruth. Deus faz Jesus nascer numa manjedoura, juntando um carpinteiro e uma mulher que era de origem humilde. Deus ama os improváveis. Sabe por quê? Porque Deus, como a Bíblia vai dizer, Ele traz para confundir sábios e entendidos. E para mostrar que Ele é o Deus que tudo pode. Ele estabelece reis, Ele define gerações, Ele chama, Ele capacita, Ele ensina e Ele vai tratando. E é isso que estava acontecendo aqui, ó. Ó.
O mendigo aqui na terra desejava comer migalhas e tinha por companhia os cães que lambiam suas feridas. Mas agora esse mendigo estava no céu, reclinado à mesa celestial junto de Abraão. Pessoas erroneamente acham que Deus mede as pessoas pela sua condição bancária. Não, o Senhor vê o coração. Ele falou o que para Samuel? Samuel, tu tá vendo a aparência, Samuel. Eu vejo aqui dentro o coração, Samuel. Irmãos, eu vou repetir. Não é pecado ser rico, não. Porque se Deus te der um BMW, eu vou ficar super feliz com o teu BMW, queridão. Foi Deus que te deu. Se Deus te der um apartamento, eu vou ficar super feliz com o teu apartamento. Foi Deus que te deu. Se Deus te der uma casa, uma mansão, eu vou ficar super feliz com a tua mansão. Foi Deus que te deu. O importante é que você não perca a sua essência. O importante é que você saiba que aquilo tudo que nós temos hoje foi Deus que nos dá. O emprego que a gente tem, a casa que nós temos, a família que temos, todas as coisas que temos vêm de Deus. Tudo vem de Deus. Nós, por nós mesmos, não somos capazes de absolutamente nada. Então, vamos fincar raízes fortes com a nossa igreja. Vamos ficar raízes fortes com os nossos irmãos. Vamos ajudar dentro do nosso evangelho. Vamos acudir aquele que precisa. Vamos dar guarida àquele que está necessitado. Vamos ajudar aquele que está perto e aquele que está longe. Vamos continuar orando e intercedendo. Paremos de julgar uns aos outros. Vamos parar de rotular uns aos outros. Porque só Deus é que sabe quem sobe e quem desce. Você compreendeu isso? Porque o Senhor olha os nossos corações. O problema não é ser rico, isso eu já falei. A autojustificação não livra ninguém. É como a gente já falou aqui. Essa parábola foi direcionada lá para os fariseus, quando Jesus começa a falar essa parábola. Tá? E eles chamavam Abraão de pai, mas eles eram fariseus. Depois você vai ler na sua Bíblia, você lê com calma sobre os fariseus, os saduceus, todo esse grupo político. Como é que eles pensavam? Sabe aqueles hipócritas? Jesus fala diretamente para eles. Por isso ele vai falar essa parábola. A palavra de Deus nos revela que é somente através da justificação e pela fé que podemos desfrutar da bem-aventurança. Somente pela justificação e pela fé. Lázaro era um homem justificado e cheio de fé. Romanos 5:1. Deixa eu ver aqui rapidinho, se eu não estiver equivocada. Deixa eu ver aqui rapidamente. Romanos capítulo 5, verso 1. Se eu não estiver equivocada, eu creio que seja esse versículo mesmo. Deixa eu ver aqui. É ele. Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados por fé. A nossa fé não é medida pelo nosso conhecimento. A nossa fé não é medida pela nossa autojustificação. Fé é confiar naquilo que eu não vejo, que Cristo vai trazer à existência. A Bíblia vai dizer que se a gente tiver fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, e eu comprei outro dia, eu até fiz mostarda aqui em casa, eu comprei outro dia um grãozinho de mostarda, acho que tem um pacotinho ali, vê se tem um pacotinho ali, amor, nos temperos. Tem um pacotinho ali, tem um saquinho, vou mostrar aqui, como é que é pequenininho o grão de mostarda. Se a gente tivesse fé do tamanho do grão de mostarda, aí eu falei assim, Jesus, eu mandei mensagem pro pastor Tadeu, eu fotografei na minha mão o grão, mandei mensagem para ele, ainda tem um pouquinho aqui do grão, pastor, peraí que eu vou mostrar. Eu fotografei, mandei para ele, falei assim, pastor, me ajuda que eu tô precisando de muita oração mesmo. Que às vezes a fé não chega nem no tamanho desse grãozinho aqui de mostarda. E aí ele começou a rir, eu falei, não, mas tô falando sério, pastor, tô falando sério, me ajuda aí, pelo amor de Deus.
Porque ele é meu irmão, mas é meu pastor e eu peço ajuda a ele todo dia, todo dia. Aqui, ó. Os irmãos verem, ó. Semente de mostarda, ó. Tá vendo aqui? Dá tanto pra ver, amor? Ó o tamaninho, queridos. Ó, é muito pequenininho, né? É muito pequenininho. Olha isso. É muito pequenininho. Ó. Ah, tá dando pra ver. Jesus falou, se tiveres fé do tamanho de um grãozinho desse. Que homem era esse, Lázaro? Que nível de intimidade com Deus tinha esse mendigo? Sabe, que ligação é essa tão, como é que a gente vai dizer? Tão linda com o céu que tinha esse mendigo. Meu Deus! Esse mendigo tinha uma intimidade muito, muito grande com o Pai. Para chegar nesse nível de dependência de Deus. Após a morte, querido, nada mais pode ser feito. Então vamos fazer as coisas certas em vida? Ok? O sofrimento é eterno e sem alívio se a gente escolher, sabe, não servir a Deus e não colocar Deus em primeiro lugar. A salvação é uma obra inteiramente divina. E Deus está sempre pronto a nos transformar e a nos restaurar. O que a gente precisa é abrir o nosso coração. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa nesse momento. A gente está findando aqui a nossa imersão. Mas aquilo que eu não consegui passar, que o Espírito Santo possa falar com você. Lázaro era um mendigo, mas tinha tanta intimidade com Deus. E aquele homem que era tão rico, que só conhecia a letra, que era tão cheio de si, que era tão, como é que eu posso dizer, aquele homem não era um adorador, né? Ele achava que pelo fato de ele conhecer a palavra, ele merecia também... Mas ele apenas frequentava Então... a igreja. Ele não adorava. Então, né? justamente por conta disso. Enfim. Que sejamos adoradores. Você está compreendendo? Íntimos de Deus. De intimidade. Que sejamos corpo. Fica a raiz forte. Vive em unidade com o corpo, em unidade com a igreja. Para de criticar pastor, para de criticar ministério, para de criticar A, para de criticar B, porque isso não leva ao céu. Enquanto você estiver vendo os problemas da igreja, você não vai conseguir enxergar as maravilhas que Deus está fazendo que Deus quer fazer na sua vida. Todas as igrejas têm problemas, mas comece a enxergar o céu. Eu comecei a aprender isso e mudou a minha vida e fez toda a diferença. Enquanto você vê só problema, você vai viver consumido em problema. Quando você começar a enxergar o céu, você vai continuar tendo problema na vida. Mas você vai ter força para encarar cada obstáculo e ver o milagre de Deus agindo em cada obstáculo, ainda que sejam nos detalhes, porque Deus é um Deus de detalhes. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, tá? Tia Lídia, a sua irmã saiu do centro cirúrgico, graças a Deus correu tudo bem, que Deus abençoe, tá, tia Lídia? Que Deus abençoe, graças a Deus correu tudo bem, que Deus abençoe a sua vida. Vamos lá? Vamos finalizar aqui. Quero passar a agenda da semana.
Pastor Tadeu aqui colocou a agenda, eu não estou conseguindo abrir. Abre aqui para mim, por favor, amor. Eu não estou conseguindo abrir aqui a agenda da semana, eu vou passar aqui para o pastor. Vamos orar. E se você gostou dessa mensagem, se essa mensagem falou com você, se essa mensagem falou com o teu espírito, compartilhe. Compartilhe. A gente não, eu tô a agenda da semana aí, eu vou ler a agenda da semana. Abre para mim, por favor, que eu não tô conseguindo abrir. Já mandou. Se essa mensagem falou com você, se você recebeu da parte de Deus, compartilhe essa mensagem. E você que ainda não ouviu essa mensagem, mas vai ouvir depois, que o Senhor abençoe a sua vida em nome de Jesus. Quero agradecer também aos nossos irmãos pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas. Tem aí a conta bancária da igreja. E se você que ainda não dizimou, você que ainda não ofertou, não perca essa oportunidade, querido. Sabe por quê? Como igreja do Senhor, eu acabei de falar aqui, nós temos necessidades para pagar. Nós temos pagamentos para fazer. Nós pagamos aluguel, pagamos água, luz, pagamos muitas contas que a igreja tem, muitas responsabilidades financeiras da igreja. Então, nós contamos com a sua ajuda. Muito obrigado aos nossos parceiros, aos parceiros da igreja. Muito obrigada à nossa membresia, gente, membresia fiel. Obrigada, membresia da Nova Jerusalém Taquara, pelo seu carinho. E você que ainda não teve oportunidade de ofertar nem de dizimar, eis aí a oportunidade. Os dados bancários da igreja estão fixados aí, é o CNPJ da igreja, a nossa chave Pix. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. A gente vai estar orando para o Senhor continuar abençoando a sua vida financeira. Não somente a sua vida financeira não, tá, querido? A sua casa, tá? Sua família. Que não vai lhe faltar nada em nome de Jesus. Deus vai estar suprindo todas as suas necessidades em glória, tá? Que não vai lhe faltar. Se você não pode ajudar de forma financeira ainda, mas um dia você poderá, em nome de Jesus, nos ajude em oração. Nos ajude compartilhando essa mensagem. Nos ajude também participando dos eventos da nossa igreja. Tem aqui, ó, o pastor Tadeu colocou aqui todas as agendas da nossa igreja. Ó, tem aqui, ó, sábado agora, às 9 da manhã, café com os homens. Sábado agora, dia 24 de agosto. Sábado, 24 de agosto. Café com os homens às 9h30 da manhã. Não importa se você é membro, se você não é membro da nossa igreja, se você não segue a nossa doutrina cristã, se você é de outra doutrina, se você ainda não é evangélico, não importa nada disso. Esteja lá, café com os homens. Esse café vai ser uma bênção, tá? Os homens da igreja vão estar lá reunidos. Vá tomar esse café, vá participar, vá rir, vá se divertir com os homens de Deus. Vá compartilhar numa comunhão espiritual com os homens de Deus. Esses homens vão te receber de braços abertos. E eu garanto que você vai amar, você vai gostar. Então, sábado agora, dia 24/8, às 9 da manhã, café com os homens. Domingo de manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 9h30 da manhã, Escola Bíblica. Esse domingo o culto vai ser pela manhã, tem? Então preste atenção. De manhã, Escola Bíblica Dominical às 9h30. Culto de celebração às 10h30 nesse domingo. Participe. E esse domingo, aniversário do ministério do pastor Tadeu e pastor Jorge. Vixe, Tadeu e pastor Jorge estão fazendo aniversário de ministério. Que lindo. Então, ó, aniversário de ministério do pastor Tadeu e pastor Jorge. Não me perguntem quantos anos, porque eu não sei dizer. Mas, como Deus tem misericórdia, eu tenho certeza que daqui a pouco alguém vai colocar aqui quantos anos de ministério eles estão fazendo para salvar a irmãzinha que está fazendo a imersão. Por favor, me salvem aqui. Então, repetindo, sábado, 24/3, estou repetindo para você fixar, tá? Café da manhã, às 9h30 com os homens. Só cabra macho, hein? Sábado. Domingo de manhã, 9h30, Escola Bíblica Dominical. Domingo, às 10h30, culto de louvor e celebração e aniversário de ministério, pastor Jorge e pastor Tadeu. Quentinha! A quentinha de domingo pela manhã, qual é? Feijoada. Paio. Lombo. Carne seca. Farofa. Laranja. Couve cortadinha.
Eita, que tá enchendo a minha boca d'água aqui. Domingo, você ainda não encomendou a sua quentinha? Não perca tempo. Encomende a sua quentinha lá no grupo das irmãs, no grupo dos varões. Você comunica lá, pede para falar com a diaconisa Sandra, manda mensagem, por favor, enviarem para a diaconisa Sandra. Faz lá a sua encomenda, não deixe de encomendar a sua quentinha de feijoada. Tá uma delícia, eu não sei qual é o valor, mas eu creio que é um valor super acessível a todos. Tá lá na página da igreja, vai lá na página da nossa igreja, tá tudo lá. Amém? Vamos orar agora? Já dei todos os avisos. Mês que vem, tava esquecendo, tem o chá das irmãs, mês que vem, dia 28 de outubro, tá chegando o chá das irmãs. É outubro, é setembro, 28, o Cadu fica assim pra mim, não é outubro, é setembro. Então, dia 28 de setembro, tá chegando o chá das irmãs. Se prepare para esse chá. Eu vou estar no chá, eu vou fazer os quitutes do chá. Se prepare para esse chá, que esse chá vai estar delicioso. Esse chá vai ser muito bom, o chá das irmãs. 2 preletoras, mulheres de Deus, tem 2 pastoras, ó. Fogo puro do reteté. Vão estar nesse chá ministrando. Não é um chá, é uma conferência. Lembrei aqui, senão a pastora Liliane vai puxar minha orelha. Conferência das mulheres. Uma conferência que nunca foi feita na nossa igreja. Chegou a oportunidade, Deus concedeu essa oportunidade e vai ter essa conferência quando, Pati? 28 de setembro, ai meu Deus, é setembro, 28 de setembro, e você não pode perder. Acompanhe a página da nossa igreja, acompanhe nosso Instagram e faz correr da sua inscrição, para você não ficar sem vaga, porque as vagas são limitadas, ok? Já fiz todo o comercial. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor nesse momento. Pai, nós te louvamos e agradecemos por esse período da tua imersão. Muito obrigada pela tua graça. Obrigada por essas vidas que ficaram assistindo aqui até o final, Senhor. Muito obrigada. Obrigada também por cada mensagem que foi colocada aqui, Senhor. Obrigada pela cirurgia da irmã Lídia, que tu esteves presente. Obrigada, Senhor, pelo testemunho que será dado no domingo, pela reunião dos varões, pela escola bíblica dominical, pelo culto que haverá, pelas irmãs que estão preparando as quentinhas que serão vendidas no domingo pela manhã. Muito obrigado, Deus, porque a tua igreja está trabalhando junto, porque somos realmente família. Te agradecemos por mais essa oportunidade, te agradecemos, Senhor, porque essa mensagem tenho certeza que a tua igreja vai compartilhar. Te agradecemos porque essa mensagem veio para dar o bálsamo nas nossas vidas e abençoar as nossas vidas. Ser com a vida do pastor Tadeu, ser com a vida da pastora Liliane, abençoa os nossos pastores, abençoa a vida dos teus servos, Senhor. Abençoa também a bolsa apostólica da nossa igreja. Deus, traz de perto, traz de longe, Espírito Santo. Vai fazendo o teu milagre, Deus. Nós não sabemos como, mas tu vai trazer toda a provisão necessária para a tua igreja, porque tu és o Deus de milagre. Vai suprindo as necessidades em glória. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade em nome de Jesus. Nós nos vemos em setembro. Agora falei certo, tá bom? Beijo. Tchau, que Deus te abençoe. Vou fechar aqui.